Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Vocês sabem que essa é a nossa torcida, né? A gente precisa que esteja tudo calmo para poder desenvolver o nosso trabalho, não é isso? E o que a gente faz aqui no canal do Professor Nilson Luiz no YouTube, né? A gente promove a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo. E nós estamos nos desenvolver na nossa série Tratamento Térmico de Metais, não é isso? Exato, tratamento térmico de metais, né? Falamos lá dos princípios e depois ingressamos nos tratamentos térmicos de metais ferrosos, né? Hoje vamos falar da têmpera. Têmpera em metais ferrosos. Mas antes de falar da têmpera, a gente precisa falar de quê? A gente precisa falar do canal do Professor Nilson Luiz no YouTube. Não é isso aí? Você já fez a sua inscrição no canal do Professor Nilson Luiz no YouTube? Ora, não acredito que você não tenha feito, não é isso? Você já deve ter feito a sua inscrição no canal do Professor Nilson Luiz no YouTube, não é isso? Mas você tem ajudado aí com a divulgação? Tem copiado o link do canal e divulgado nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, né? Facebook, por aí vai? Faça a divulgação, nos ajude com esse trabalho para que alcance mais pessoas e assim a gente consiga o quê? Melhorar as condições de segurança de voo no Brasil. Infelizmente, nos últimos 7, 8 anos aí, nós tivemos um aumento, né, no número de acidentes aeronáuticos no Brasil. E conto com você para que a gente melhore essas estatísticas, né? Ninguém merece que o número de acidentes aumentar. Nós precisamos trabalhar focado, né, comprometido com a segurança de voo que realmente quer diminuir o número de acidentes. Qualquer ação de segurança de voo que é separada, que não está focada na redução do número de acidentes, é uma mera ação que burocrática, uma ação protocolar. Nós aqui não trabalhamos no âmbito protocolar, nós trabalhamos no âmbito proativo. Nosso objetivo é reduzir o número de acidentes. Tá certo? E se você conhece o professor Nilson Luiz, mas não conhece o canal do YouTube, talvez você esteja acompanhando através do Instagram, através do Twitter, que agora se chama X, não é isso? Pelo LinkedIn, pelo Getter ou ainda pelo TikTok. O que a gente pede que você faça? A gente pede que você vá lá no YouTube e pesquise na barra de pesquisa lá, Professor Nilson Luiz, você vai me encontrar lá. Você vai fazer a sua inscrição, você vai deixar o seu like e vai acionar as notificações para que você fique atualizado a cada vez que a gente coloque um vídeo nosso para você aí na internet tratando da segurança de voo. Não é isso aí? Temos que reduzir o número de acidentes, né? Então, tratando aí de tratamento térmico de metais ferrosos, hoje vamos falar da têmpera, beleza? O que é têmpera, né? Ouve-se muito têmpera, perdeu a têmpera, né? Material temperado. O que é isso? Ora, a têmpera é um tipo de tratamento térmico que necessita de uma certa quantidade de carbono para gerar o resultado esperado. Aumentando o teor de carbono de um metal, a capacidade de temperá-lo também aumenta. Entretanto, isso ocorre até um certo limite, acima de 0,85 de carbono, não haverá aumento de endurecimento. Então, o que acontece? Né? De maneira geral, o que é um tratamento térmico? É um processo onde você tem um aquecimento, né? Imagina aqui um gráfico, né? Tempo, temperatura, beleza? Então, você tem um aquecimento, depois você tem um tempo de temperatura crítica, o soaking time. Nós conversamos que a temperatura não é crítica, é uma faixa de temperatura crítica, mas a gente pode chamar de temperatura crítica, né? A gente chama de soaking time, não é isso aí? Você tem um aquecimento, você tem um soaking time e você tem o resfriamento, né? Então, aumentando o carbono de um metal, a capacidade de temperá-lo também aumenta. Entretanto, isso ocorre até um certo limite. Acima de 0,85% de carbono, não haverá mais aumento de endurecimento, né? E esse processo de têmpera consiste de um aquecimento acima da temperatura crítica, vai lá em cima da temperatura, por um período de tempo controlado, nosso soaking time, após o material é exposto a um resfriamento brusco. Então, não vai ser mais aquela retinha gradual, vai ser um resfriamento brusco. Então, como é que é o gráfico da têmpera? Aquecimento,
se ultrapassa a temperatura crítica, né? Soaking time e resfriamento brusco. Salve isso aí, né? Toda vez que você tiver um resfriamento brusco, é que você está buscando um grande endurecimento. Tá claro? A têmpera aumenta a dureza e a resistência do aço, porém o torna menos dúctil, né? Se você não acompanhou nossos vídeos anteriores, vou deixar um parênteses aqui. O que é ductilidade, né? Ductilidade é a propriedade que representa um grau de deformação que o material suporta até o momento de sua fratura. Ou seja, o quanto ele pode ser esticado, flexionado, torcido antes que quebre. Então, ductilidade é isso. Quanto mais dúctil, mais ele aguenta a deformação antes de chegar à fratura. Tá claro? Materiais que suportam pouca ou nenhuma deformação são considerados frágeis ou pouco dúcteis. Beleza? Não ficou claro? Por favor, volta o vídeo. Entre em contato com a gente lá nos comentários que a gente pode entrar mais a fundo nisso. Mas eu acredito que tenha ficado claro, né? O resfriamento brusco pode gerar tensões internas, que são prejudiciais para a função do material. Para eliminar essas tensões internas, muitas das vezes, o aço recebe, depois da têmpera, o revenido, que é um outro processo de tratamento térmico, né? Então, o que acontece? Eu não vou entrar em detalhe do revenido agora, porque nós vamos tratar do revenido em vídeos posteriores, tá certo? Por hora, eu preciso que você entenda o seguinte: o resfriamento brusco é necessário para você atingir um alto grau de endurecimento. Porém, né, quando você aplica um resfriamento brusco, você pode gerar, né, a criação de tensões internas. Isso vai fragilizar o material, né? Então, existe aí o artifício, né, o recurso do revenido, para você aplicar após a têmpera. Aguarda um pouquinho de paciência, que no revenido nós vamos falar dos vídeos posteriores. Tá certo? Então, falando da têmpera, que nada mais é do que o aquecimento, soaking time e resfriamento brusco, nós vamos falar, né, de algumas particularidades aqui da têmpera. Por exemplo, eu tenho uma observação aqui para tratar com você: o endurecimento seletivo. Tá? Caso haja necessidade de têmpera somente em áreas definidas da peça, as demais áreas deverão ser protegidas através da aplicação de cimento alumdum ou outro isolante térmico adequado. E o que é esse tal de cimento alumdum, Nilson? Cimento alumdum é um pó formado por alumina fundida em forno elétrico. Então, o que você faz? Eu só quero a têmpera em determinadas áreas. Nas áreas que eu não quero têmpera, eu cubro com esse pó, chamado cimento alumdum, um pó especial, claro, né? Formado por alumina fundida em forno elétrico. Então, quando você tende a isolar as áreas que você não quer essa têmpera localizada, você aplica o cimento alumdum. Tá claro? Além da proteção das áreas isentas de têmpera, também é possível promover o aquecimento direcionando-se através de chamas dirigidas ou indução elétrica. Então, você tem duas formas de produzir o endurecimento seletivo, né? Você pode isolar as áreas que você não quer o endurecimento seletivo, ou você pode aquecer somente as áreas que você quer que esse endurecimento seletivo seja aplicado, né? Então, como é que esse aquecimento direcionado acontece? Através de chamas dirigidas ou através da indução elétrica. Tá claro? O endurecimento seletivo também pode ser alcançado através de jatos de resfriamento brusco, extremamente localizados. Nesses jatos de resfriamento brusco, os meios líquidos usados são água ou óleo. Então, na verdade, são 3 maneiras de você aplicar o endurecimento seletivo. O nome já diz, seletivo, porque eu quero selecionar as áreas a ser aplicada a têmpera. Então, tem 3 maneiras. Primeiro, isolamento através de cimento alumdum. Segunda, né, através de aquecimento localizado, chamas dirigidas ou indução elétrica. E o terceiro, né, através do resfriamento localizado. Né? Então, eu aplico o resfriamento brusco localizado em determinadas áreas e essas áreas vão sofrer o endurecimento seletivo. No caso do resfriamento brusco localizado,
ele é feito através de solução líquida, água ou óleo. Beleza? Então, esse foi o envelhecimento seletivo, uma particularidade da têmpera. Beleza? Dúvidas? Volta o vídeo, entre em contato com o professor através dos comentários. Estamos aqui apostos, aguardando a sua manifestação. Tá certo? Falando ainda de têmpera, nós temos o envelhecimento, que é a chamada têmpera máxima, ou seja, quando você consegue, né, o endurecimento máximo possível. O envelhecimento é o tratamento térmico que oferece o maior efeito de endurecimento possível, ou seja, a têmpera máxima, tá claro? A têmpera máxima. O envelhecimento natural, né? Você tem a primeira forma, o envelhecimento natural, ou seja, após o resfriamento brusco, há um novo aquecimento e um resfriamento total executado em alguns dias. A segunda forma de têmpera máxima, envelhecimento, é o envelhecimento artificial, também conhecido por precipitação. Como é que funciona? Após a têmpera, você tem um reaquecimento a cerca de 175 graus e resfriamento por meio líquido, uma solução de sal fundido. Então, para você conseguir a têmpera máxima, chamada de envelhecimento, você tem duas formas. Você tem o envelhecimento natural e o envelhecimento artificial, chamado também de precipitação. O envelhecimento natural, o próprio nome já diz, ele vai ter um resfriamento, né, total, gradual, por alguns dias. Como é que funciona isso? Você aplica o resfriamento brusco, que é característico da têmpera, e depois, só que esse resfriamento não é total, né? Esse resfriamento total, a conclusão do resfriamento, ela acontece em alguns dias, tem que ter mais tempo. Então, ele é feito naturalmente, por isso é chamado envelhecimento natural. E aí também você tem o envelhecimento artificial ou precipitação, onde ocorre um reaquecimento a cerca de 175 graus e um resfriamento por meios líquidos, uma solução de sal fundido. O resfriamento brusco continua sendo aplicado. Tá claro, meus amigos? Tranquilo? Então, esse foi o nosso vídeo, né? Tratamento térmico de metais ferrosos, têmpera. Falamos que a têmpera, a característica básica da têmpera é o resfriamento brusco. Isso. Nós falamos que quanto mais endurecido o material, menos dúctil ele fica, né? Falamos também que depois da têmpera, se você tiver a necessidade, né, de mais ductilidade, você vai aplicar o revenido, e nós vamos falar do revenido em outros vídeos posteriores. Falamos do endurecimento seletivo, através da isolamento do procedimento Alundum, né, por jatos de resfriamento brusco seletivos, ou ainda de aquecimento, né, seletivo também, por chamas localizadas. Depois falamos do envelhecimento, né, que é a têmpera máxima. Falamos que o envelhecimento pode ser natural ou artificial. O envelhecimento natural, ele acontece de que maneira? Através do resfriamento brusco e o resfriamento total, através de alguns dias, o resfriamento em ar calmo, beleza? Depois você tem o envelhecimento artificial ou precipitação, né, onde você faz um reaquecimento a cerca de 175 graus, após a têmpera concluída, né? Você faz um reaquecimento de 175 graus e depois o resfriamento brusco através de uma solução líquida de sal fundido. Tá claro? Então, o que você está achando aí da série, né? Tratamento térmico de metais. Já entramos nos tratamentos térmicos de metais ferrosos, né? Eu espero que você esteja acompanhando, né? Você esteja assimilando cada um desses conhecimentos aí. É claro, meus amigos, que não temos a pretensão aqui de formar ninguém em engenharia metalúrgica. Isso aqui são simples citações de tratamentos térmicos para você entender o que? A transmissão e o recebimento de cargas e esforços pela construção da aeronave, né? Isso tem tudo a ver com segurança de voo. E muitas das vezes você não conhece, né? Não tem acesso a esse tipo de conteúdo de maneira natural aí, seja pela internet, você tem que buscar livros muito específicos, né? Nem determinados cursos aplicam esse conteúdo aqui que a gente está deixando para você, né? De maneira aqui aberta, livre, para que você nos ajude com a segurança de voo, né? Para que você nos ajude sempre, sendo o quê? Multiplicador da visão prevencionista. Tá claro? O acidente aeronáutico vai acontecer.
que a gente tem que fazer é trabalhar para que não aconteça no nosso grupo de trabalho, né? Aí o vizinho trabalha assim, o vizinho do vizinho trabalha assim, e o acidente cada vez fica mais afastado de nós, tá certo? Muito mais importante do que descobrir o que aconteceu no acidente é trabalhar antes que o acidente aconteça. Vou repetir. Muito mais importante em descobrir o que aconteceu no acidente é trabalhar para que o acidente não aconteça. Essa é a nossa rotina, né? A nossa direção de trabalho. E eu convido você a trabalhar conosco nesse sentido. Professor de São Luís, formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo sempre, né? São vocês que conduzem o nosso trabalho. Bons estudos, fiquem com Deus, continue contando comigo. E não esqueça o like aí ao término do vídeo. Até logo, até o nosso próximo encontro.